Vamos orar mais uma vez. Acreditando, Senhor, nessas misericórdias, no Teu perdão, no Teu amor, que nos encontramos aqui essa noite. Tu és o Deus bondoso, compassivo, longânimo. E nós acreditamos nisso, meu Deus. Nós acreditamos na Tua bondade e na Tua justiça. Nesse momento, mais uma vez, o Espírito Santo, que já se faz presente aqui, venha falar aos nossos corações através da Tua santa palavra. Eu oro por Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Vim na correria porque nós estamos tendo uma classe bíblica na Igreja Central, aos domingos. Concluímos hoje um estudo, graças a Deus, sábado que vem teremos batismo. E domingo já começamos uma nova classe, agora com Apocalipse. Vamos lá começar uma classe bíblica do Apocalipse às 19 horas na Igreja Central. E é uma alegria nós compartilharmos o Evangelho. Um escritor chamado Ronald Dohm, em seu livro Não Fique Aí Parado, Ore por Alguma Coisa, ele conta a história de uma mulher que, saindo do shopping center de maneira apressada, chegou no seu carro e, ao chegar no seu carro, ela notou as chaves na ignição e as portas trancadas. Desesperada, então, ela correu para o shopping e já vem ela com um cabide de arame. E com esse cabide de arame ela tentou abrir a porta, porque ela tinha pressa, porque ela deixou uma torta no forno em sua casa. E sendo uma mulher de fé, ela agora começa a orar a Deus para que Deus envie alguém para ajudá-la a abrir a porta do carro e que assim ela possa chegar em sua casa. Terminando a oração, lá vem um homem com o cabelo despenteado, calça jeans rasgada, barba por fazer e a camisa toda furada. Então um aparece e ela diz: moço, você sabe usar isso aqui? Então o homem diz: você está de brincadeira. Não, que eu esqueci minha chave aqui no carro, o carro trancou e eu estou com a torta lá em casa e eu preciso chegar em casa urgentemente. Você pode me ajudar? Então o homem pegou aquele cabide de arame, com uma magistral, pegou e abriu a porta rapidamente. Ela então agradeceu e disse: você certamente é um homem bom e é um cristão. Ele então abaixou a cabeça e disse: senhora, eu não sou um homem bom e muito menos um cristão. Eu acabo de sair da cadeia pelo roubo de carros. Então ela ficou sem graça e disse: bom, mas mesmo assim, o Senhor me ajudou muito. Nós, seres humanos, temos a tendência de não observar e de não ver as coisas boas nas pessoas. Só vemos o quê? Os piores, os defeitos. Se você colocar um quadro branco, enorme, e colocar um pontinho preto, você vai olhar só para o pontinho preto. Olha para esse quadro, o que você vê? O pontinho preto. Mas ninguém vê o quadro como um todo. É como diz um certo escritor, que diz o seguinte: olha, alguém chorou por saber que as rosas tinham espinhos. Chorou. Mas, por outro lado, alguém sorriu por saber que os espinhos tinham rosas. Então, nós temos que saber ver as coisas boas nas pessoas. Nós iremos falar hoje sobre um assunto muito conhecido nas Escrituras. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. Que lições nós podemos tirar dessa história registrada somente aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 1 até o versículo 11. João 8, do 1 ao 11. Quando o verso 1 começa dizendo o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Jesus, entretanto. Antes, no capítulo 7, na parte final do capítulo 7,
Jesus estava incomodando os líderes religiosos da sua época, principalmente os escribas e os fariseus. Então, lá no capítulo 7, verso 46, alguns líderes religiosos mandaram alguns guardas para prender Jesus. E os guardas foram prender Jesus. Só que quando os guardas chegou lá, ouviram Jesus o quê? Pregar. Ele estava ensinando para uma multidão de pessoas. Os guardas então retornaram. Aí os fariseus perguntam: cadê o homem? Cadê o homem que eu mandei vocês trazê-lo preso? Não podemos. Não podemos prendê-lo, porque eu nunca vi alguém falar como aquele homem. E aí começou a discussão, os fariseus acusando os soldados. Por acaso você agora quer ser seguidor dele? Você não sabe que da Galileia não vem nenhum profeta? Aí começou aquela discussão, alguns foram para casa. Aí entra então o capítulo 8, verso 1. Entretanto, depois disso, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Na cultura judaica, de madrugada, era onde se ensinava sobre a salvação e a sua execução. Jesus não estava aqui à toa. Não é uma coincidência. Ele estava aqui de madrugada no templo, porque esse era o horário e o momento em que os líderes passavam ensinamento a respeito da salvação. Então, o que acontece em seguida? Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar no meio de todos. Irmãos, imagina aí o constrangimento de você ficar exposto diante de muitas pessoas por algo errado que você fez. Já é vergonhoso para algumas pessoas vir na frente, diante de uma multidão, sem você fazer nada de errado. Eu mesmo não gosto muito de estar na frente, de me expor. Quando alguém me chama na frente para falar alguma coisa, eu não gosto. Eu sou muito tímido para isso. Agora, imagine quando você faz algo errado, quando você quebra o 7º mandamento da lei de Deus, e todo mundo agora está olhando para você. Que situação vexatória e vergonhosa essa mulher passou. Ela foi pega em adultério. Mas vamos ler aqui a história para a gente entender um pouco sobre isso aqui. E na lei, aí, o verso 4, disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus levantou e lhe disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Essa história, por incrível que pareça, irmãos, não tem nada a ver com a mulher. Não tem nada a ver com a mulher, embora a mulher realmente estivesse em pecado. Mas a mulher foi usada como uma testa de ferro para apenas pegar Jesus. Os escribas aqui estavam tentando pegar Jesus, fazer uma armadilha para Cristo, e agora usa uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Ou seja, eles armaram tudo para essa mulher, para que assim levasse até Jesus e colocasse Jesus numa situação difícil.
Qual é a situação difícil que Jesus se encontrava aqui agora? Mestre, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E na lei de Moisés, tais mulheres devem ser apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Ou seja, essa expressão, tu, pois, o que dizes, é dizendo o seguinte: e você vai contrariar Moisés? Ou seja, Jesus agora não poderia, ficou numa situação complicada. Ele não poderia contrariar a lei que está escrita no Pentateuco. E, por outro lado, ele não poderia dizer, pode apedrejá-la, porque isso caberia, isso infligiria o quê? A lei romana. Então, aparentemente, Jesus com uma situação complicada. E agora? Eu não posso dizer para essa mulher que ela está livre, porque ela infringiu o mandamento. E também eu não posso mandar executar, porque só quem pode fazer isso é os romanos. Tudo armadilha, e Jesus percebeu isso. Aliás, o que os líderes judeus, os fariseus e os escribas não sabiam, é que diante dele estava alguém que leu os pensamentos e leu o coração. Assim também, como cada um de nós, Jesus lê o nosso coração. Ele sabe o nosso íntimo. Não adianta nós enganarmos ele. E agora então Jesus faz o quê? Ele se abaixa e começa a escrever. Não se sabe, a serva do Senhor dá uma luz sobre isso. O que Jesus estava escrevendo ali? Aliás, também isso aqui é único nas Escrituras. Jesus escrevendo no chão. O que ele escreveu? A serva do Senhor diz que Jesus estava escrevendo ali os pecados ocultos daqueles líderes religiosos. Escrevendo os pecados ocultos. E a mulher, coitada, lá, como espetáculo, todo mundo olhando. Ou sensação ruim é você ser o centro da atenção. Você vai fazer uma prova na autoescola, de moto ou de carro, está todo mundo olhando para você. Você é o centro da atenção, não é isso? É terrível isso. E agora essa mulher, que comete um pecado terrível, está ali, no meio, diante de uma multidão de pessoas. E ela não pode negar, eu não fiz isso, fez. Só que ela caiu numa armadilha. E aí, se há duas verdades que estão embutidas dentro da experiência humana, é a necessidade de justiça, amamos a justiça e também amamos a misericórdia. É a necessidade de justiça e amor pela misericórdia. Nós amamos a justiça quando ela é feita para alguém que merece, bem feito. Mas nós amamos a misericórdia quando ela beneficia quem? A nós. Isso faz parte da experiência humana. Então Jesus agora, lendo os pensamentos, lendo as intenções daqueles homens, começa a escrever os pecados. Então Jesus agora sabe como é. Diz o seguinte: ok, vocês querem seguir a lei ao pé da letra? Quem aqui não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Aí desmontou todos aqueles líderes religiosos, aqueles invejosos. Quem não tiver nenhum pecado aqui, isso aqui, irmãos, sabe o que significa isso? Todos aqueles homens que estavam ali, aquelas pessoas, praticavam o mesmo pecado que a mulher praticava. Praticavam o mesmo pecado. Por isso que eles ficaram emudecidos, ficaram em silêncio. Ok. Quem não tiver nenhum pecado, pode atirar aí na mulher e matar ela. E todos agora ficaram calados, emudecidos, ficaram em silêncio. Porque, queiram ou não queiram, em algum momento, todos queriam ser adúlteros. Todos queriam ser adúlteros. Pode atirar a primeira pedra. E tem outro problema aqui, Gel, que aqui não está, que aqui nesse relato não está, que deveria estar. E vamos ver agora. 2 problemas que esse texto traz
que eles deveriam trazer, mas não trouxe. Vamos lá? Levítico 20, verso 10. Qual é o primeiro problema nessa história aqui de João 8? Levítico, capítulo 20, verso 10. Aqui está um problema que não aparece aqui em João 8. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Cadê o homem? Cadê o homem que deitou com essa mulher? Você entende que a armadilha que era feita? Porque a lei diz, se um homem deitar com a mulher casada, ambos deverão morrer. Mas o homem não aparece aqui. Isso mostra mais uma vez a armadilha que esses homens estavam fazendo para pegar Jesus. A pessoa também que praticou esse ato deveria ser morto, juntamente com a mulher. E o outro é isso aqui, ó. Deuteronômio 19. Livro de Deuteronômio, capítulo 19. Abra comigo aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tem esse e tem outro. 19, verso 18, verso 19. Depois, não fecha a Bíblia não, viu? Em Deuteronômio, deixei mesmo. Capítulo 19, verso 18, verso 19. Os juízes indagarão, bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, far-lhe-eis como cuidou de fazer a seu irmão, e assim exterminará o mal do meio de ti. Uma coisa é você acusar alguém de um erro. Outra coisa é você executar. Executar. Porque os juízes iam falar, se a testemunha que trouxe aqui o relato for falso, ele também deve o quê? Morrer também. Olha os problemas que estavam aqui nessa cadeia, nesse relato. Aí você vai para o verso, capítulo 22 de Deuteronômio. Capítulo 22. Verso 22. Capítulo 22, verso 22. Deuteronômio. Se um homem foi achado deitado com a mulher que tem marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim eliminará o mal de Israel. Mas você não vê aqui, nesse relato, nessa história, isso. Você só vê o que? A coitada da mulher. Só a mulher. A armadilha foi feita, mas eles esqueceram que aquele que estava diante deles, vou repetir, é aquele que leu os corações. É aquele que leu o íntimo de cada um de nós. E ele sondou a maldade dessas pessoas. Porque ele sabia que essas pessoas também tinham pecados secretos. Tinham pecados. Aparentemente usavam a capa de religião, mas eram tão perversos e tão iníquos quanto a mulher. Aliás, Jesus até alertou, olha, eu digo para vocês que meretrizes e publicano entrarão no reino dos céus e vocês ficarão para trás. Irmãos, isso aqui é forte. Publicanos e meretrizes entrarão no reino de Deus, se assentarão na cadeira de Moisés e de Abraão, e vocês ficarão de fora. Publicano é a pior raça que existia. Eram inimigos dos judeus, porque cobravam os impostos além do que devia. As meretrizes são mulheres que dormiam com vários homens. Agora Jesus diz que essas pessoas precederão as pessoas religiosas no reino celestial. Não podemos enganar a Jesus. Então aqui está um problema muito sério, porque nesse momento em que cada um fica em silêncio e começa a jogar as pedras no chão, todos são expostos pelo que realmente são. A mulher adúltera, pecadora, miserável. A mulher era tudo isso. Mas os líderes também eram terrivelmente pecadores também. E agora,
A mulher, coitada, esperando as pedradas da vida, vê agora um silêncio, e ela agora olha, observa, não tem mais ninguém. Mulher, onde estão os teus acusadores? Existem muitas perguntas de Deus para nós nas Escrituras. Mas essa é uma pergunta: onde estão teus acusadores? Onde estão? Então ela responde: nenhum, Senhor. Ninguém. Vá, porque nem eu também te condeno. Nunca foi a missão de Cristo vir a essa terra para condenar a cada um de nós. Nunca. Cristo não veio a essa terra para condenar ninguém, ele veio para salvar. Quem nos condena é o diabo. Pode surgir pessoas usadas pelo inimigo para condenar a gente e dizer que não temos mais jeito, que não tem mais solução. Mas isso é a voz do diabo, porque Cristo diz: onde estão os teus acusadores? Onde estão? Ninguém te condenou? Vá, porque eu também não te condeno. Agora, eu digo mais: vá e não peques mais. Jesus também não é conivente com o pecado. Jesus não diz o seguinte: mulher, você está livre, pode ir seguir sua vida. Não. Vá, mas não peques mais. Não pratica mais isso. Não pratique mais isso. Porque aquele realmente que conhece os efeitos do pecado, ele nunca poderia ser conivente com o pecado. Ele nunca poderia liberar essa mulher da mesma forma que ela chegou até ele. Ninguém vai até Jesus arrasado, pecador, adúltero, não importa o pecado, ninguém vai até ele e sai da presença dele do mesmo jeito. Não tem como isso. Todos nós vamos carregados com os nossos pecados, com as nossas misérias, com os nossos flagelos, vamos até ele, assim. É assim que ele nos chama. O convite é esse. Ele não diz para você vir bonitinho, perfumado e cheiroso, não. Vinde do jeito que você está. Por que eu falo isso? Porque nós enfrentamos um grande problema hoje. Quando você dá estudo bíblico, as pessoas dizem: não, eu não estou preparado, eu não estou pronto. Eu tenho isso aqui para resolver. Você tem que ir do jeito que você está. Agora, eu duvido que depois que você for até ele, você vai ficar do mesmo jeito. Não vai ficar. Você vai com seus fardos. Mas quando você for até ele, ele vai tirar esse fardo de você. Agora, o problema hoje é aquela história daquela mulher que estava caminhando com um saco na cabeça. A mulher, coitada, caminhando na estrada de chão com um fardo aqui. E então passou uma caminhonete. E o homem, compadecido daquela mulher, parou o carro e disse: por favor, você está sofrendo tanto com esse saco, esse fardo nos ombros? Pode subir. Então a mulher subiu no carro. Mas sabe o que aconteceu? Ela subiu no carro e permaneceu com o quê? Com o fardo em cima dos ombros. Ela estava no carro, mas com o fardo em cima. Ela não tirou o fardo das costas. Tem muita gente assim que vai até Jesus e continua com fardo. Não, ele diz: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Mas tem que quer continuar com fardo. Eu estou indo no carro, mas eu continuo com fardo na cabeça. A mulher tira o fardo e coloca no carro. Vá e não peques mais. É assim que Jesus lida com a situação. Ele diz para aquela mulher: você agora, a partir de hoje, tem que assumir uma nova identidade. Você não pode ser conhecida mais aqui na sociedade como uma mulher adúltera. Olha a exposição, embora fosse uma armadilha que fizeram para você e para mim, olha a exposição, a vergonha. Vá, você agora vai assumir uma nova identidade, você não vai pecar mais, você não vai praticar mais esse ato.
Irmãos, a Bíblia diz que essa mulher se tornou uma das mais fiéis seguidoras de Jesus. Essa mulher se tornou uma das maiores seguidoras de Cristo. Fiel. Ela seguiu à risca aquilo que Cristo diz. Porque pessoas que vão até Jesus, pessoas que são transformadas por Jesus, se tornam uma nova pessoa, muda a sua identidade. Olha o endemoniado gadareno. Jesus liberta aquele homem dos demônios que assolava ele, que atormentava ele, que se cortava, andava nos sepulcros. Então Jesus aparece, os demônios saem daquele homem, e o homem agora está sentado, em perfeita consciência aos pés de Cristo. E que diz, agora é hora de partir. Olha o que o homem diz, Senhor, por favor, eu posso ir com o Senhor? Eu quero seguir-te. Irmãos, é bonito isso. Toda pessoa que é transformada por Jesus, a primeira coisa que ele diz é o seguinte, eu quero seguir-te. Para onde o Senhor vai? Eu quero ir com o Senhor. Onde o Senhor for, eu quero estar junto. Mas Jesus dá uma missão para ele, né? Não, você não vai comigo agora. Vai lá para a sua cidade, conta para os seus irmãos, seus parentes, para todo mundo, o que eu fiz por você. E assim ele fez. E o resultado você vê lá na frente. Pessoas convertidas aos milhares, pelo testemunho daquele homem, que foram transformadas por Cristo. Porque ele foi até Jesus, endemoniado. Jesus então transformou. Essa mulher atormentava, tinha uma vida devassa. Mas Jesus diz, você agora tem que ter uma nova identidade. E nós temos que ter também, irmãos. A partir do momento que você vai até Cristo, que Cristo transforma a sua vida, que você continua nesse processo de transformação, eu tenho que assumir uma nova identidade. Eu tenho que assumir uma nova identidade. Eu não posso esconder quem eu sou. Eu não posso usar máscara. E aí eu me lembro do homem que vendo os macacos na jaula, fazendo firula, e a pessoa jogando moeda, jogando banana. O homem então, olha, encontrei um meio de ganhar dinheiro. Se vestiu de gorila e foi para a gaiola. E começou a fazer firula na gaiola, e todo mundo jogando moeda. E ele só catando a moeda. De repente, um leão. E ele, agora estou frito. O leão apareceu, o homem ficou agora apavorado. Aí o leão disse, sou eu. Não era um leão também, era outra pessoa vestida de leão. O gorila não era o gorila, era o homem lá que estava lá. E o leão também não era um leão. Nós precisamos assumir a identidade de quem nós somos. Somos adventistas, cristãos adventistas, transformados pelo sangue de Cristo, pelo seu grande amor. Essa mulher teve um grande privilégio, embora estivesse numa situação complicada. Sabe por quê? Ela foi julgada por Jesus. Mas, Fábio, qual é a vantagem de ser julgado por Jesus? Sabe por quê? Jesus é o único, irmãos, que sabe o pior de nós. O pior. Ele conhece o pior de nós. Mas ele quer o quê? O melhor de nós. Ele quer o melhor de nós, mesmo sabendo o pior de nós. Ele tem toda a autoridade para nos condenar. Tem autoridade. Mas aquele que tem autoridade para nos condenar não faz isso, porque ele nos ama. Porque ele nos ama. Então, mesmo sabendo o pior de nós, ele diz, não. Eu sei o pior de você, mas eu quero o melhor para você. Jesus quer transformar vidas. E Jesus quer que essas vidas transformadas sejam exemplos para outras pessoas, para os cristãos. O que eu mais enfatizo nos estudos bíblicos, nas pregações, quando eu falo no estudo bíblico, é isso, irmãos. Transformação, sabe? Seja um exemplo de cristão. Na igreja, na sociedade. Não vamos ser cristãos apenas conhecidos por usar uma camiseta, usar uma fita. Não, temos que ser cristãos autênticos. Porque não podemos enganar a Jesus. Não é assim que ele diz? No Salmo 139, Senhor, sonda o meu coração. Davi diz, sonda e vê se há em mim alguma coisa errada.
som do meu coração, Senhor, porque só o Senhor conhece o meu íntimo. O Senhor sabe o pior de mim, mas o Senhor quer o melhor de mim. E isso, irmãos, é a maravilha do Evangelho. É a maravilha do Evangelho. Eu imagino Cristo, se Ele pudesse, Jesus naquela manhã, sabe o que Ele ia fazer? Iria pegar suas vestes e colocar sobre aquela mulher que estava arrasada, moída. A mulher estava acabada. Acabada, porque ela foi exposta por um pecado terrível diante de uma multidão de pessoas. Com que cara eu vou aparecer agora, amanhã, no outro dia? Todo mundo sabe o que eu fiz. E ela fez mesmo. Ela fez. E por isso ela ficou em silêncio. Eu vou contestar o quê? O que Josué, em Zacarias 3, poderia contestar quando o diabo acusou ele? No capítulo 3 de Zacarias. O anjo, que é Cristo de um lado, o diabo do outro lado, e Josué com as vestes sujas, simbolizando o pecado. E o diabo, ó, martelando. Josué, você é assim, é assim. Josué ficou calado, ficou em silêncio. Eu vou dizer o quê? O que eu vou dizer? Eu vou dizer que ele está errado? Não. Eu não posso fazer nada. Tudo que ele falou está certo. Josué então ficou em silêncio. A mulher ficou em silêncio. Mas graças a Deus, tanto aqui em João 8, como em Zacarias capítulo 3, Miguel estava lá. Jesus estava lá e ele silenciou o acusador. Ei, tira as vestes, suja Josué e coloque veste nova nele. Coloca a veste nova nele, coloca um turbante na cabeça dele. Josué, eu estou tirando a sua iniquidade. Eu estou te purificando todo pecado. Ele podia dizer isso para a mulher também. Eu vou colocar as minhas vestes santas sobre você. Sabe o que significa isso, irmãos? Na prática, a justificação pela fé, se fosse me resumir, eu vou encerrar aqui agora. É isso aqui, ó. É Jesus pegar a capa dele de justiça dele, colocar sobre aquela mulher adúltera, cobriu, tirou as vestes daquela mulher suja, colocou as vestes dela. O pai olha lá de cima do trono dele e quando olha para aquela mulher, não vê nenhum defeito naquela mulher mais. Não vê nenhum defeito em Josué e não vê nenhum defeito em nenhum de nós. Mesmo nós sendo o quê? Pecadores. O pai então olha e diz, olha, eu não vejo nenhum pecado nessa mulher. Como assim? Porque eu vejo a justiça do meu filho cobrindo ela. O que eu vejo é isso. Eu vejo é a justiça, eu vejo as vestes de meu filho sobre ela. Então não vejo nenhum defeito nela. Não foi assim que quando o povo de Israel estava acampado do lado do Jordão, e agora Balaque envia os reis medianitas para amaldiçoar o povo. Balaque envia quem? Balaão. Amaldiçoa esse povo aí. Esse povo está crescendo, esse povo está invadindo as terras. Esse povo aí é um terror para nós. Você tem que amaldiçoar esse povo. Aí Números 22, 23. Nossa, isso aqui, olha, isso aqui é evangelho puro. Pela boca de Balaão, claro, quem estava usando a boca de Balaão era quem? Deus. Deus estava usando a boca de Balaão. Pela boca de Balaão, Balaão profetizou o seguinte: eu olho para o acampamento do povo de Israel e não vejo nele iniquidade nenhuma. Eu não vejo nenhum pecado nesse povo aí. Mas vamos ser honestos e vamos ser racionais? Aquele povo não tinha pecado? Não era aquele povo que fez confusão, tumulto, idolatria? Mas Deus ama tanto o povo dele, Deus ama tanto a nós, que ele diz assim, olha, eu olho aqui agora e não vejo iniquidade no povo de Israel. E digo mais, contra esse povo aí, nem feitiçaria, nem encanto prevalece. Porque a mão de Deus está sobre esse povo. Porque a mão de Deus está sobre nós. E o diabo não pode prevalecer.
Por isso que essa mulher saiu dali livre e solta. Porque Jesus a libertou. Jesus deu para ela uma nova identidade. Deu uma nova vida para ela. Que Deus possa abençoar cada um de nós. E que possamos também, cada vez mais, termos essa vida, essa alegria de sermos transformados pela graça e pelo poder de Cristo. Se você deseja realmente a cada dia ser transformado, cada vez mais ser moldado pelo Senhor, você fique em pé e nós iremos cantar aqui agora o hino final e logo depois iremos fazer uma oração. Vou chamar aqui Fernanda, Esté, nosso jovem ali, para nós concluirmos aqui com esse belo hino do nosso inário. Hino de número 115, Preciosa Graça. Amém? Amém. Essa é a preciosa e infinita graça do nosso Deus. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque a tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A tua palavra diz, Senhor, quem poderá nos condenar? Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Quem, Senhor? Nada. Porque se Cristo é por nós, quem será contra nós? E nós temos o nosso Senhor ao nosso lado. Nós temos Miguel ao nosso lado. Obrigado, meu Deus, porque cada um de nós aqui, Senhor, experimentamos um dia essa graça transformadora. E nós continuamos ainda, Senhor, nesse processo de transformação até a tua breve volta. Por isso, meu Deus, obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu grande amor. Despece a cada um de nós, Senhor, sob a tua proteção.
Que teus anjos estejam acompanhando cada um de nós, nos dê uma boa noite e nos dê mais uma semana sob teus cuidados. Eu oro por Jesus. Amém. Louvado seja Deus, né, pela graça de Jesus, né? O único meio que Deus deu para a gente acesso ao céu, né? Agradecemos a visita de todos aqui. Agradecemos também ao meu Fábio, né, por trazer essa mensagem maravilhosa. E agradecemos você também que esteve conosco aqui, através dos meios de comunicação. Que Deus abençoe vocês também. Que Deus abençoe a cada um. Vamos todos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Preciosa graça de Jesus.